Senhoras e senhores, permitam-me abraçá-las no dia de hoje, nesse nosso penúltimo dia, último dia de palestras. Amanhã temos as nossas visitas técnicas, né? Perdão pela voz, fruto do nosso luau de ontem, mas já estamos com saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham se divertido, tenham aproveitado o máximo possível esses dias aqui conosco, não só do evento, mas sim de nossa cidade, do nosso estado, e estão sempre convidados e convidadas a estarem retornando. E aqueles que puderem ficar até domingo, façam isso, não irão se arrepender. No mais, para a gente não perder a oportunidade de escutar os nossos 3 palestrantes aqui da tarde de hoje, né? Dividimos esse momento em 15 minutos de apresentação para cada e garantir os 15 minutos de perguntas e respostas de cada um de vocês. Vou chamar aqui, já para dar início à sua apresentação, o doutor Carlos Adailton. Então, o doutor Adailton Cardoso Dias. Desfrutem. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Agradeço ao convite e, ao mesmo tempo, agradeço também a oportunidade de participar desse evento e aos colegas também que serão panelistas junto comigo. Como é que eu faço para passar aqui, né? Bom. Já foi direto para o final, foi? Ou não? Mais um, né? Ok. Pessoal, nós vamos trazer aqui informações a respeito de um programa que eu considero um programa bem robusto, necessário, porque a gente está tratando de uma questão que é conhecida, que é um desafio muito grande, que é a questão da manutenção rodoviária. Então, a minha parte, eu vou falar sobre as questões de organizações institucionais, as colaborações institucionais. E, na sequência, no segundo ato, o colega Carlos Belas vai falar a respeito do impacto da manutenção na forma que é feito hoje e o que está sendo proposto. E, na sequência, Aníbal Coelho vai tratar de diretrizes e questões mais técnicas. Então, eu vou procurar ser o mais breve possível, trazer um pouco a visão do governo federal a respeito do programa e a respeito dessa parceria que está se formando, não só com o Banco Mundial, como também com os estados brasileiros. Então, como eu fui anunciado, eu sou secretário de Infraestrutura Econômica do governo federal, da Secretaria do PPI, mas eu sou servidor do DENIT, servidor de carreira, e o PPI, para quem não conhece, hoje é a casa das parcerias do governo federal. Então, todos os projetos de parceria, que seja concessão, PPP, obrigatoriamente, aqueles que são qualificados pelo presidente da República, eles passam pelo crivo, pelo acompanhamento e pela gestão do PPI. Então, qual a importância de ter o PPI dentro de um projeto dessa natureza, dessa dimensão? O PPI agrega eficiência e valor ao processo, porque nós trabalhamos a questão relacionada à governança, a coordenação entre os entes, entre os órgãos financiadores. A gente faz um monitoramento ativo desses projetos, não só no momento, durante o período de estruturação, mas também após a assinatura e o leilão do contrato. A gente atua também de maneira a supervisionar não só os órgãos que estão estruturando os projetos, mas também as empresas estruturadoras. A gente coloca um selo de transparência em relação ao projeto que está sendo estruturado. Dialogamos diretamente não só com entidades do governo federal, como também do governo estadual, municipal e entidades também estrangeiras para fins de obter financiamento ou até mesmo atrair novos investimentos. Agregamos credibilidade e previsibilidade aos projetos que estão sendo estruturados. Então, o PPI ele funciona como um grande hub, onde todos esses entes que estão citados no nosso slide, eles fazem parte de maneira ativa no processo e dentro de cada setor que no caso, o Ministério é responsável. O Conselho do PPI é formado por 8 ministérios, na realidade, onde o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, ele é o presidente do Conselho. E a Secretaria do PPI, ela funciona como a Secretaria do Conselho,
onde todos os processos para serem submetidos ao Conselho passam necessariamente pelo crivo técnico, o crivo legal no âmbito do Conselho. E aí, para formar esse Conselho, que é um Conselho de Governo de Ministros, né, nós temos o Ministério da Integração, Fazenda, Transporte, Minas e Energia, Planejamento e Orçamento, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Cidades, Portos e Aeroportos. Prioridades da Secretaria do PPI dentro do nosso dia a dia: aumentar o volume de investimento, fomentar mecanismos de proteção e estruturação de projetos, melhorar a qualidade de serviço à sociedade e melhorar a governança na agenda de investimentos. Nós temos, como falei para os senhores, a parte de monitoramento, que é um processo, uma etapa do processo que a gente acompanha de perto. São todos os processos, todos os projetos que já foram leiloados e que normalmente são projetos de longo prazo. Então, a partir do momento que é feito o leilão e nós temos um licitante vencedor, assina o contrato, como qualquer outro contrato, e nós teremos as entregas, as obrigações. E aí a gente monitora as obrigações desse contrato para que, efetivamente, tudo que foi programado no contrato, que é a parte mais interessante, os investimentos sejam efetivados e também o serviço seja prestado de maneira adequada para a sociedade. Porque para a gente não faz no menor sentido a gente passar 1 ano, 2 anos estruturando um projeto, fazer o leilão e depois que assinar o contrato, a gente voltar para estruturar outro projeto e não acompanhar aquele contrato que foi assinado e que tem uma série de entregas que, na realidade, é o objetivo principal da parceria, é compartilhar o ativo que é público, mas também compartilhar as obrigações entre o poder público e o poder privado. Então, a gente precisa acompanhar, e nesse acompanhamento a gente age de maneira bastante intensa, principalmente na obtenção de licenças ambientais, na articulação com outros órgãos que têm algum tipo de conflito, referente, por exemplo, a reassentamento, desapropriação, remanejamento de linha de transmissão, que normalmente acontece quando um projeto é um projeto linear. Aqui a gente tem uma parte bastante interessante, que é a parte que mais agrega valor ao processo que nós estamos modelando junto com o Banco Mundial, que é como o PPI pode apoiar e ajudar na estruturação desses projetos. Então, nós temos recursos do FEP, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, que é o fundo com recursos públicos federais, que é para a estruturação de projetos. Ou seja, a partir do momento que for lançada a resolução aprovando o apoio formal do PPI para a estruturação de projetos de crema de longo prazo, que deve acontecer até o final desse ano, a gente já pode, a partir da manifestação de interesse de cada Estado, lançar mão desses fundos para fazer a estruturação. Isso significa que o Estado não precisa ter recursos próprios destinados para a estruturação dos projetos. A gente pode usar esses recursos para estruturar os projetos e, a partir do momento que esse projeto for lançado a leilão, o licitante vencedor, ele repõe, ele paga de volta esses valores para que a gente possa restituir os valores ao fundo. E aí a gente criar um ciclo de investimento perene e avançar em um dos temas que é muito importante, que é justamente a necessidade de investimento no projeto que está sendo modelado. E, além do FEP, nós temos o FIDIRS, que hoje já tem R$1 bilhão já reservado. Nós tivemos já conversa com o pessoal do FIDIRS. Eles demonstraram interesse em também estruturar projetos de PPP ou concessão de manutenção. E estamos construindo todo esse ambiente para que, a partir do momento que seja lançado o programa, já tenham os interessados não só para estruturar, ou fazer os estudos e tudo mais, mas também como para financiar os projetos que serão levados a leilão. BNDES é um braço muito parceiro nosso também, e temos como estruturadora setorial a Infra-SA, que todos devem conhecer, que era a antiga EPL, que houve a fusão junto com a Valec, e hoje a Infra-SA é uma das maiores estruturadoras de projetos que o governo federal já tem. Aqui, para vocês tomarem conhecimento, só o tamanho que é a carteira, o tamanho que é, digamos assim, a atuação da Secretaria do PPI desde 2016. O PPI foi criado em 2016 justamente para poder concentrar as informações sobre projetos de parcerias
e supriu a necessidade que nós tínhamos até aquela época, que é um investidor estrangeiro chegar e ter um ponto de referência para obter as informações e obter a carteira que está prevista, que está qualificada pelo presidente da República, e também obter os cronogramas de entrega de cada projeto. Então, é uma forma da gente divulgar o que está sendo feito, estruturado pelo governo federal, e, ao mesmo tempo, dar previsibilidade para que os investidores possam se preparar para participar dos leilões e dos investimentos. Então, nós já fizemos até hoje 338 leilões, certo? Esses 338 leilões, eles somam 1,27 trilhão de investimentos, e onde nós recebemos de outorgas também nesses projetos 231,7 bilhões. Então, são valores gigantescos, onde o primeiro ele vai se dar ao longo do tempo do contrato, logicamente, e o segundo são outorgas que ou já foram pagas ou serão pagas em um tempo menor do que o do contrato. Aqui, para vocês observarem também, nós temos aqui 103,2 bilhões de entregas entre só 23 e 24. Tudo que já foi assinado entre 23 e 24 são hoje 103,2 bilhões de reais. Aí tem a distribuição dos projetos. Mais uma vez, para 2024, o que é que nós temos para 2024? 43 projetos, onde esses projetos somam em torno de 83 bilhões de reais de investimento. Bom, como falei com os senhores, a minha função aqui hoje é mostrar para vocês que temos um programa que está sendo alinhado com o Banco Mundial e principalmente com os governos dos estados, para que a gente possa ter uma política efetiva de manutenção de rodovias usando o CREMA de longo prazo. E vocês vão ver os detalhes agora a partir com o colega Carlos Belas e, na sequência, com o Aníbal Coelho também. Muito obrigado e bom evento para vocês. Então, continuamos. Eu também queria agradecer de novo o convite. Já é a terceira vez que estou no Enacor. E o que me faz um pouco feliz é que quando a gente foi por primeira vez do meu lado a Bento Gonçalves, a gente tinha uma carta consulta na Bahia e a ideia era levar isso a que virasse um programa nacional. Isso está acontecendo. Aí, se Deus quiser, tudo dá certo. O próximo dia 10 de setembro já teremos um compromisso aprovado pela diretoria do banco de 1,7 bilhões de dólares, 9,3 bilhões de reais aproximadamente, que, na nossa visão, levará a mudar o paradigma de como se gerenciam os contratos de manutenção rodoviária, com foco na sustentabilidade da malha, na segurança viária, na resiliência. Então, por que o Banco Mundial, que trabalha nos 189 países que são membros, quer dar esse dinheiro tão grande para o Brasil? Porque nós sabemos que tem muitos problemas ainda, o Brasil, de falta de investimento em infraestrutura. Vocês todos sabem isso, porque são especialistas na matéria. E no Brasil, ainda com todos os investimentos privados que a Adailton estava mencionando, com todo o apoio que há das unidades de PPP nos estados, PPI, etc., não é suficiente. Precisamos de trabalhar mais em atrair mais capital privado e transferir essa responsabilidade ao empreiteiro, que é quem vai conseguir maior eficiência. Então, esses investimentos trazem muito crescimento econômico inclusivo. A gente sabe também que a falta de manutenção cria mais mortes, mais custos em segurança viária, cria mais vulnerabilidade climática nas rodovias, quando elas não têm boa manutenção. E, ademais, lembrem disso, não? O Brasil, sendo um país de tamanho continental, tem menos rodovias pavimentadas que a Alemanha, e a Alemanha é do tamanho do Mato Grosso do Sul, não? Então, verdadeiramente, não estamos dando conta de manter uma malha que é relativamente pequena pavimentada. Então, devemos repensar o modelo, passar dessa gestão reativa para uma que traça menor ônus e, ainda por cima, traça mais benefícios econômicos. Então, a ideia é avançar
em uma gestão mais proativa que reduza o custo em segurança viária, atualmente até os 5%, porque não só é aquele que morre, senão também aquela pessoa que fica com deficiência de por vida, que tem que deixar o seu trabalho, também a pessoa que tem que cuidar dessa pessoa que fica com deficiência, que também tem que deixar seu trabalho. No total, estamos por publicar esse relatório, o 5% do PIB do Brasil é perdido ano tras ano nas rodovias. Além disso, temos todo o problema de resiliência climática. Infelizmente, todos vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a grande tragédia, mas o problema é que isso a cada vez vai ser mais frequente, infelizmente, e temos que estar preparados para isso. Então, além de que as rodovias em melhor condição permitem reduzir sempre as emissões. Então, o que este programa busca? Romper o círculo vicioso da gestão reativa. Criamos soluções superdimensionadas, achamos que não precisam de manutenção ou criamos as soluções superdimensionadas porque sabemos que não vão ter manutenção. Aí a falta de manutenção faz que a degradação dela seja muito mais rápida. Essa degradação continua e faz que o custo de intervenção para a recuperação da rodovia seja muito maior. Pelo tanto, temos um círculo no qual nós investimos muito mais quando a gente tem capacidade de investir e, no fim das contas, se a gente faz o estudo ao longo dos 20 anos, esse custo de investimento é muito maior que se a gente faz menos intervenções a cada certo tempo mais pequeno. Então, essa mudança de gestão proativa, da reativa à proativa, é o que a gente busca. E a gente sabe que quando a gente tinha investimentos fortes no setor rodoviário, elas demonstraram. No CREMA, até 2014, que foi um grande programa do DENIT com apoio do Banco Mundial, conseguimos ter a melhor malha rodoviária da história do Brasil. E precisamos voltar de novo. Quando parou o investimento naquele ano por causa da crise, se derrubou o modelo, porque para o CREMA dar certo precisa ter segurança nos pagamentos, e chegamos a um caso dramático no 2021, no 2022. Não? Mas a gente teve o caso no que o CREMA continuou dando certo, que foi o caso da Bahia, que passou os anos da crise investindo no Premar 2, conseguindo fazer até 4.000 quilômetros, e a gente fez uma análise de contratos tradicionais feitos na CINFRA, comparados com os contratos CREMA, e dos 2.000 quilômetros de contratos CREMA, tivemos mais licitantes e, vejam bem, um custo de 38% menor em meia a comparação com o contrato tradicional. E por que isto? Pois para modelos de IRI, IgG e de flexão iguais ou melhores, o empreiteiro ele tem a capacidade de escolher qual é a solução necessária para cada trecho de rodovia. Quando no órgão fazer essa análise detalhada é muito mais complexa. Você pensa como diretor de projeto, vamos colocar um CBU que é 4 centímetros toda a rodovia. Mas isso é um superdimensionamento. E por quê? Porque estamos nesse mesmo pensamento contínuo que aprendemos desde que entramos o primeiro dia na escola de engenharia. Temos que colocar todo esse superdimensionamento. Não, a questão é que a gente tem que conseguir a maior eficiência possível. E no Premar, pois chegaram a conseguir esses 4.000 quilômetros, vejam que cobriu praticamente todo o estado, e além disso a gente conseguiu operacionalizar fundos de manutenção de investimento, sistema de gestão de pavimento, o Comitê Gestor de Segurança Viária, e também houve um trabalho muito grande de eliminação de pontos críticos de resiliência climática em 64 municípios, nas vicinais. Então aqui está o gráfico que eu mostrava. É importante fazer mais intervenções, menos onerosas, mais frequentemente,
Essa é a gestão proativa e é o que a gente vai tentar explicar agora nas diretrizes. Essa preservação, trasladando o gerenciamento ao setor privado, temos os dados de que responde. No CREMA anterior, no governo federal, foi 20% mais econômica, agora na Bahia foi até 38%, e em alguns casos até 60%, quando a gente conseguiu 2 contratos de CREMA consecutivos de 5 anos. Então, CREMA de longo prazo vai trazer essa melhora. Então, essa é a nossa alternativa, pensar tanto na nova lei de contratação pública, que permite agora 10 anos, a 14133, como a lei de CREMA PPP, e aí a PPI que vai entrar dando-se apoio para conseguir fazer mais PPPs, levar o setor público a ser gestor e a transferência dessa responsabilidade, com contratos plurianuais obrigatórios, projetos da empreiteira, responsabilidade da empreiteira, pagamento ligado ao atendimento de padrões de desempenho, deduções predeterminadas e a fiscalização por meio da figura da auditoria. A ideia é sair dessa estratégia reativa deficiente a um pacote de ações mais virtuoso. E como eu falava, além dessa sustentabilidade, também queremos ter outros focos adicionais. Segurança viária é chave. E não serve só compensar nas soluções para quem vai no carro. Temos que pensar como é a interação das rodovias com os pedestres, com os ciclistas. E temos um grave problema no Brasil que ainda não conseguimos superar, que são as travessias urbanas. Gente, vamos pensar bem como é que vamos resolver esse problema. E estamos com novos conceitos onde o pedestre e o ciclista vão ser a prioridade. E, ao mesmo tempo, vamos trabalhar em que esses contratos tenham indicadores de segurança viária e de resiliência climática integrados. Por isso que estamos trabalhando em estados também que têm muitos problemas de resiliência climática. Aqui que tem o Espírito Santo, mas poderia ser Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc, etc. E com isso, já temos 5 projetos em preparação. Bahia é o primeiro, já vai ser aprovado, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte. O Tocantins e o Piauí estão na COFIEX, Sergipe mostrou já interesse, Goiás também. E temos o apoio do Ministério dos Transportes para preparar um projeto piloto no Nordeste e, sobretudo, liderar toda essa agenda de conhecimento que tem todos esses focos de sustentabilidade da malha, resiliência climática, segurança viária, inclusão, gênero, descarbonização do transporte, logística. E a ideia é avançar com todos esses projetos e está aberta para quem tenha interesse. A nossa ideia, e não só nós, também está o BID de parceiro e outros bancos, porque tem que ser um trabalho geral, federal, União. Então, a ideia é criar uma parceria virtuosa, é importante que todo mundo esteja bem integrado e saiba qual é o seu papel. Vamos precisar das empreiteiras dar um passo na frente, assumir mais risco. Vamos precisar das consultoras entender esse modelo, ajudar as empreiteiras a assumir esse risco, quebrar esse círculo reativo do que a gente estava falando. E só vamos conseguir isso se trabalhamos em conjunto e à escala. E a ideia é que o Brasil dê certo, e a gente possa levar esse modelo aos outros países, porque para isso trabalha o Banco Mundial e queremos levar uma história de sucesso. A ideia é, por exemplo, que venham no próximo ano os outros países da comunidade lusófona de nações que aprendam esse modelo. E já terminando aqui a minha parte, antes de passar para o doutor Aníbal, quais são as fases? O primeiro é que vamos ter uma recuperação preliminar, onde vai ser feito o projeto executivo, as obras de reabilitação, as obras de melhoramentos operacionais paralelas à reabilitação, a manutenção de rotina e os serviços de resposta a emergências. Então, passando rapidinho, as fases principais, a recuperação preliminar e a execução do projeto executivo ou a revisão do projeto executivo que vai ser
do projeto básico, a parte do projeto básico vai ser repassada para o licitante. A ideia é ter a recuperação do passivo, a resolução de eventuais passivos ambientais, especial atenção dada a dispositivos de segurança, é dizer, no momento no que assina o contrato, tem poucos meses para que a rodovia seja segura. Então, vamos ter também tapa-buraco, a resolução dos problemas mais graves. O custo médio será sobre 5% do contrato. A reabilitação é a recuperação funcional e estrutural do pavimento da pista de rolamento, recuperação funcional das obras de arte, que estarão incluídas. A responsabilidade de concessão e implementação será da empreiteira e, sobretudo, já terá que ser implementado o plano de gestão ambiental e social e o plano de gestão de riscos de resiliência climática e o plano de gestão de emergências. A ideia é que nos DBM, que são contratos por lei tradicional, serão 2 anos, o CREMA PPP, como são contratos mais grandes, mais longos, pode ser até de 4 anos, e o custo médio será grande parte do contrato. Os melhoramentos operacionais são aqueles pontos que a gente identifique no levantamento básico, no projeto básico, que são um perigo, tanto de segurança viária, de falha de drenagem, etc., que é problema de vulnerabilidade climática, vão ser colocados para ser melhorados e essas serão as melhorias necessárias. Sejam a terceira faixa, levantamento de grade, colocar a construção de novos bueiros, construção de passagem de fauna, melhora das travessias urbanas, etc., etc. Sempre foco em segurança e resiliência climática. E, de novo, a gente vai ter que colocar o plano de gestão ambiental e social e seguindo as normas sociais e ambientais. E, já terminando, a fase de manutenção terá que cumprir com os indicadores de desempenho já definidos no edital e terá penalidades se ele não está cumprindo com esses indicadores. Haverá uma restrição de limitação para que não haja obras na rodovia a toda hora e por isso o empreiteiro terá que pensar que solução conseguirá limitar esse tipo de intervenções e, de novo, implementando o plano de gestão ambiental e social. E já por último, no caso de que haja desastres que sejam muito superiores ao que a gente está prevendo, haverá uma declaração de emergência e será feito um aditivo já dentro do contrato com uma tabela de preços unitários definidos desde o primeiro momento que permita fazer uma intervenção rápida de recuperação e abertura da rodovia. E aqui é importante, o plano de gerenciamento de riscos vai ter uma incorporação muito importante de resiliência climática. E o plano de ação de emergências, que normalmente é para acidentes e demais, também terá que incorporar essa parte de riscos naturais. Com isto, eu termino aqui, deixo já ao doutor Aníbal terminar as diretrizes e deixaremos para abrir. Só terminando, a gente vai ter workshops com empreiteiras, com consultoras, com os governos antes de lançar os editais e durante os editais em andamento. Então, sugestões e perguntas são mais que bem-vindas. Aníbal. Boa tarde a todos. É um prazer que eu estou aqui mais uma vez no ENACOR apresentando uma parte dessa experiência nossa como um banco mundial. Agradeço à comissão organizadora esse convite. Nós trabalhamos com o banco já há algum tempo e essa parte que o Carlos falou bem para vocês, nós já temos alguns meses discutindo essas diretrizes desse programa. A ideia é que essas diretrizes sejam um guia para todos que tiverem um financiamento nesse novo programa do banco, que é chamado o Programa Pro Rodovias, ou o CREMA Fase 2, que nós tivemos o CREMA Fase 1, que tinha uma filosofia. Esse CREMA Fase 2 é que nós estamos trabalhando agora, que o Carlos falou para vocês já sobre as principais características.
Nós vamos agora conversar um pouco sobre os detalhes, alguns detalhes técnicos. Nós não podemos, em 15 minutos, descer muito detalhes, mas a gente vai falar uma ideia bem geral de quais são as principais diretrizes. E uma coisa importante para quem nunca trabalhou, quem está trabalhando com o banco, que o banco ele é um bom parceiro, ele sempre nos ajuda, mas cada vez cobra mais. Então, a gente, quando pensa que está aprendendo alguma coisa, eles vêm com coisa nova, novas cobranças, insere mais dificuldades, etc., e a gente vai crescendo com essa dificuldade. Isso é bom, ok? Eu gosto disso. Bom, aí nós fizemos uma coisa, esse crime a longo prazo, a gente tem uma parte de reabilitação e de melhoramento. Então, nós temos uma série de intervenções, que Carlos falou de uma forma bem rápida aqui, ou seja, a primeira contratada é responsável pelo projeto executivo e implementação das obras. Até então, no programa CREMA que a gente utilizava, a gente tinha um projeto básico executivo, que a empresa tinha que fazer uma revisão do projeto para validação do projeto. Nessa nova filosofia, a gente está trabalhando em 3 caminhos. A gente está trabalhando num caminho que é o que a gente chama o CREMA DBM, Design, Build e Maintenance. Ou seja, a empresa vai ser responsável por fazer o projeto, a construção e a manutenção. A gente vai dar um projeto básico e a empresa vai desenvolver o projeto executivo. Uma segunda metodologia que a gente chama a manutenção proativa. Nessa manutenção proativa que Carlos falou muito rapidamente, a gente não vai ter uma sequência de restauração. A restauração vai acontecer ao longo de todo o período do contrato. Então, a empresa vai ter um valor anual ou semestral, etc., e vai desenvolver os locais em que vai fazer a intervenção. E o terceiro alternativo é a PPP, a parceria público-privada. Então, no estado da Bahia, nós já tivemos experiência com o CREMA DBM, que deu muito sucesso na BA-210, e tivemos experiência com o PPP, que também está tendo muito sucesso, está sendo bastante razoável, bastante aceitável, bastante elogiado o resultado dessa CREMA PPP. E a ideia do banco é que esse programa tenha, a todos os autores que tiverem, estados que tiverem interesse, tem essas 3 alternativas de investimento. Todas as 3 alternativas elas vão seguir mais ou menos essa mesma sequência. Tá? Como o Carlos falou, nós estamos ainda, nós já temos uma minuta bem avançada dessas diretrizes, mas vamos discutir essas minutas ainda em workshops com todos os parceiros que estiverem trabalhando nesse programa. Então, a gente tem a garantia que o contratado desenhe sua própria abordagem e fomento na inovação da parte do setor privado. Então, é interessante que o Estado dê as diretrizes gerais, mas o setor privado seja incentivado a dar inovações. Essa segunda geração envolve esses 5 principais etapas. Primeiro, o plano funcional, o projeto básico referencial, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, o projeto executivo, o as-built, e a gente também vai fomentar, a ideia do banco, e junto conosco, é fomentar também o BIM, ou seja, a implantação do BIM a partir de agora dos novos programas que a gente tiver. Não na fase inicial, porque a gente sabe que o BIM nessa área de rodovia ainda está muito na fase inicial, mas assim, ao longo do processo, as empresas vão ser incentivadas a que passem a adotar o BIM à medida que a tecnologia vier sendo mais desenvolvida nessa nossa área rodoviária. O BIM está bem desenvolvido na área de construção civil, mas na nossa área ainda está andando devagar. Então, de uma forma bem rápida, que o nosso tempo aqui é curto, a gente tem o primeiro elemento, é o plano funcional. O plano funcional, basicamente, é a definição das características que a gente espera que aquele empreendimento tenha. Então, o empreiteiro, o projetista e o construtor, ele sabe quais serão as características que o investimento dele deve ter. Então, ele vai disposer no edital o que é que a gente espera. Eu quero uma estrada com 7 metros de largura, com 2,5 metros de acostamento, eu quero ter acesso de tal tipo, etc. Todas aquelas características funcionais que a rodovia deve ter, que o empreendimento deve ter. Incluir melhoramento, se tiver que ter melhoramento, interseções, etc. Todos os parâmetros importantes para o desenvolvimento do projeto, para o desenvolvimento do contrato, vão estar nesse plano funcional. Aí vão dizer as características geométricas, etc., a definição de ponte existente, o que é que vai fazer, etc. Então, essas aí estão resumidas, assim, quais são as características que a gente espera que tenha esse plano funcional. Em seguida, a gente tem um projeto básico. A gente vai ter o projeto básico em 2 instâncias. A gente vai ter um projeto básico que deve ser desenvolvido pelo órgão. Esse projeto do órgão, a ideia é que seja a diretriz que o órgão vai estar para o empreiteiro do que é que a gente tem como conhecimento
em relação ao projeto. Isso é um ponto que ainda está bem, digamos assim, em debate entre a gente e o Banco Mundial. A gente, quando eu falo, a gente está pela Bahia, mas a gente tem estado com o estado do Espírito Santo, Santa Catarina, etc. A gente tem discutido com vários outros estados que o Banco ERIC, esse programa é coordenado do banco pelo Carlos e pelo Eric Lancelotti, que alguns de vocês conhecem bem. Então, a ideia do banco, principalmente do ERIC, é que a gente tenha esse projeto básico não seja fornecido ao empreiteiro. Na licitação, o empreiteiro vai ter que fazer o projeto básico dele. E os outros todos, nós e os outros estados, nós entendemos que esse projeto tem que ser importante, que seja entregue aos empreiteiros, para que ele tenha pelo menos um primeiro parâmetro. Mas isso é um assunto que nesses workshops a gente vai debater um pouco mais de detalhe. Então, esse projeto básico, a gente vai dar as características gerais da rodovia, vai fazer uma avaliação do pavimento, é uma avaliação, por exemplo, a gente faz o levantamento da deflectometria a cada 100 metros, faz o levantamento do IRI, faz o cadastro de todos os dispositivos de drenagem, etc., etc. E, a partir disso daí, a gente chega a um orçamento. Nesse projeto, a gente trabalha com duas soluções possíveis. A gente tem um catálogo de soluções, aí cada estado tem que fazer o seu catálogo, o DENIT faz o catálogo dele, o DRA, B, C, em função das suas especificidades locais. Então, na Bahia, nós desenvolvemos um catálogo, Minas tem um catálogo, etc. Então, a gente vai dar uma solução que é do catálogo, mas o catálogo dá sempre soluções gerais. A gente sempre permite e cobra dos projetistas que façam uma solução dada pelo especialista com base no catálogo. Qual é a importância do catálogo? É balizar qual é o limite que o Estado ou que o ente público entende como sendo o limite daquela intervenção. Porque se a gente deixar em aberto, vai ter um empreiteiro, um projetista que vai adotar uma solução de botar 10 centímetros e saber o quê? No lugar que você chega, você faz uma solução mais leve, que é uma das filosofias do programa, já que você vai ter intervenções continuadas, você pode trabalhar com soluções mais leves, e essas soluções mais leves, desde que você tenha uma garantia, você vai ter manutenção, e que no tempo adequado, se necessário, vai ter um reinvestimento. Então, a ideia do catálogo é isso assim, a gente balizar o que é que a gente espera em relação da solução ou das soluções que vinham dadas. E a partir dessa aí, mas o catálogo das 5 soluções médias tem situações particulares que o projetista, com base nos levantamentos, ele pode dar algumas modificações em relação àquele projeto. E é isso que a gente fez em todos os cerca de 15 contratos que a gente teve nesses últimos 15 anos, a gente sempre trabalhou nisso aí, e o sucesso é relativamente bom. Tá? E aí, então, a gente tem, nesse projeto básico, os tipos de correção de intervenções e, principalmente, a parte ambiental. Hoje, a parte ambiental do banco, para a gente, é o mais grave, ou seja, o mais difícil da gente estar convivendo. O banco tem feito muitas intervenções, a gente está com esse novo programa, com contornos viários no estado lá da Bahia, lá na região do Baixo Sul. Então, a área ambiental lá, nós fizemos várias viagens com o banco, o Carlos esteve com a gente lá 2 vezes, basicamente era ele sozinho na área técnica, da área ambiental foram 9 ou 10 técnicos já acompanhar o trecho. Então, ambiental e social. Então, essa área ambiental social, para quem vai trabalhar com o banco, é bom você ter uma equipe preparada, porque o banco tem hoje umas normas ambientais sociais, 10 normas ambientais sociais, NAS, que a gente é obrigado a seguir aquelas normas. Elas são bastante interessantes, a equipe do banco nos ajuda muito, mas a gente tem um trabalho bem grande nisso aí. Então, são as AIs, AETAs, MGAs, etc., são uma série de documentos que a gente tem que preparar, vocês têm que preparar. Então, esse é o projeto básico, que é feito pelo projetista. Na licitação, o empreiteiro também tem que se apresentar o seu projeto básico. A dúvida é aquela que eu falei, se nós vamos entregar esse projeto básico para subsidiar esse projeto básico ou se não vamos entregar. Tá certo? Então, o empreiteiro vai pegar aquele projeto básico, vai analisar aquele projeto, ou então vai fazer o seu projeto, vai apresentar a sua proposta em cima daquilo dali. Então, ele tem lá, vai fazer o levantamento dos problemas, vai fazer avaliação de custos, avaliação de possíveis soluções, avaliação de fornecimento de materiais, etc., 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 e vai apresentar a sua solução, se aquela solução é mais adequada. Nós já tivemos, nas experiências nossas, situações que a gente fez um projeto, a solução indicada era tratamento superficial duplo. A empresa propôs, por uma série de facilidades dela, que a gente mudasse a solução, por uma solução que no nosso orçamento é mais caro, mas para o empreiteiro era mais barato. E ele fez pelo mesmo custo nosso. Ele fez no que a gente chama o Cape Seal, que é uma camada de tratamento superficial simples e 2 camadas de microasfalto. Era uma solução melhor, mas para
mais barata, para nosso orçamento seria mais cara, mas ele fez pelo mesmo preço. Então, a ideia é que isso funcione já desde o edital, desde a licitação, que o empreiteiro possa apresentar alguma solução que ele julgue que é tecnicamente adequada e economicamente para ele mais interessante. Essa é a ideia da gente ter, já na licitação, um projeto básico. E na fase seguinte, vocês vendo que eu estou correndo um pouquinho, porque tem muita coisa para a gente apresentar. Aí já seria o projeto executivo. Como o Carlos falou, nesse projeto executivo, a gente vai pedir que a empresa faça um projeto final de engenharia, com todos os IFRs de um projeto de engenharia, detalhado, de todos os elementos. Está fazendo esse projeto naquela etapa que a gente está com recuperação de passivo de manutenção. Ou seja, normalmente, nos primeiros 6 meses, a empresa tem que colocar a rodovia numa condição satisfatória de trafegabilidade, a rodovia tem que estar limpa, tem que estar a sinalização viária feita, etc., etc. E durante aquele período, a empresa vai estar fazendo o projeto final de engenharia. A responsabilidade do projeto final de engenharia da empresa cabe ao órgão apenas verificar se aqueles pressupostos do plano diretor do plano funcional estão sendo atendidos e se a solução é realmente uma solução compatível que os padrões de desempenho vão ter atendidos. Então, esse é o que tem um projeto básico. Nesse projeto básico, então, a empresa vai ter que fazer estudo de traçado, verificar se tem algum problema de traçado, vai verificar o detalhamento para geométrico, se for necessário, identificação de rota de fuga, etc. Ou seja, todo o projeto executivo, todo o plano de gestão, tudo aquilo que é necessário para um projeto final de engenharia, a empresa construtora vai ser responsável por fazer nessa etapa de projeto de engenharia. Então, vai fazer o detalhamento de gestão de ambiente social, PGAS, outros planos de emergência, segurança, risco climático, etc. Bom, a gente tem também, nesse plano a longo prazo, a definição das intervenções, ou seja, o as-built. O as-built, que é um documento tão importante, tão necessário e tão negligenciado, de um modo geral, aqui nos órgãos do Brasil. Então, a gente tem muita dificuldade quando vai recuperar uma rodovia e verificar o que é que foi feito realmente naquela rodovia, porque ou não teve as-built, ou teve, sumiu. Quem conhece a rodovia de modo geral é o encarregado que trabalhou na rodovia, depois ele morre, ninguém sabe, ninguém mais conhece. Então, a ideia nesse programa é que esse as-built seja uma coisa, e tem sido até então nesses programas do banco, seja um documento que efetivamente a gente tenha esse documento para ficar com uma história daquela rodovia para eventuais futuras intervenções. E a gente está trabalhando, a ideia é que a gente trabalhe esse as-built já com o modelo BIM, ou seja, que a gente consiga, nessa recuperação que a gente fizer, nessas restaurações que a gente fizer, já encaixar essas soluções dentro de um modelo BIM para facilitar a vida no futuro. Então, a gente vai ter no as-built a documentação do estado atual da rodovia, ou seja, como foi executado, ela vai ser apresentada pelo contratado, a gente sugere o DENIT na publicação IPR 736, tem lá um modelo do as-built, mas nada impede que nesse workshop, se alguém tiver outra sugestão, a gente pode aceitar. A gente, quer dizer, o banco pode aceitar, não sou eu. E o BIM, o que é? O modelo digital de parametrização, é disponibilizar as informações que foram necessárias para que a gente permita, no futuro, ter isso, a rodovia administrada dessa forma. Bom, as ações a serem executadas no plano de ação de emergência e o plano de gestão de risco tem CC ali, ela era PRRC, onde tem aquele primeiro C ali era para CR, é plano de gestão de risco e resiliência climática. O que é resiliência climática? Carlos comentou bem, que a resiliência climática é você preparar as rodovias para as mudanças climáticas que advirão ou que estão advindo hoje em dia. Então, existem estudos internacionais e o banco contratou uma consultoria especial para isso, que ela fez um trabalho bastante amplo lá no estado da Bahia, caracterizando como é que, desde 1910 até agora, todos os eventos climáticos que tiveram e demonstrando que existe uma tendência de ter um aumento dessa quantidade de chuva e da frequência e da intensidade de chuva, que isso pode causar problema na rodovia. Em paralelo a isso, foi feito um outro estudo também de pontos críticos em termos de resiliência climática. Então, desenvolveu-se com a equipe de consultores do banco modelos para a gente verificar, em termos geotécnicos e geológicos, locais propensos a ter problema de risco climático. Então, esses planos de ação de emergência e plano de gerenciamento de risco e de resiliência climática são documentos que o empreiteiro vai ter que desenvolver também, tá? Para caracterizar, para que a gente tenha ideia para uma ação imediata, o que é que a gente está... Como é que está?
Tá? Então, nós já temos a preocupação nesse plano de gestão de risco em termos que a gente tem ações inteligentes, que a gente tem monitoramento e detecção precoce de risco. Ou seja, é um item bastante relevante porque a gente não pode esperar que o risco aconteça. A gente tem que estar sabendo que aqueles locais têm potencial de ter um risco para a gente tomar ações preventivas naqueles locais. Então, a gente tem, no caso, no estado, e que vocês todos aqui devem ter, o pessoal que conhece a rodovia, já sabe naquelas rodovias, o pessoal da região, quais são aqueles pontos mais críticos. Então, mas esse programa que o pessoal, esses consultores do banco fizeram, eles conseguem identificar isso com base de dados de mapa, com dados de mapas geotécnicos, geológicos, faz um cruzamento desses dados e a gente conseguiu desenvolver mapas de risco e, a partir disso aí, a gente tem esse plano de ação de emergência. Ações que não resultem em arrependimento, mesmo em cenário climático positivo, ou seja, que mesmo que a gente tenha um cenário positivo, a gente não tem problema. Ações excepcionais, plano de contingência. É extremamente importante que a gente saiba o que fazer quando a gente tiver algum problema. Obrigado. Como o Carlos comentou, é extremamente importante que a gente tenha um plano de contingência, porque a rodovia vai estar sendo administrada pela empresa. Então, se houver um incidente qualquer climático, ou então algum risco ambiental, uma queda de um caminhão-tanque, uma coisa assim, a gente tem que estar com esses planos de contingências preparados para que a intervenção seja rápida. Isso tudo faz parte desses novos contratos. Mobilização de recursos adicionais, ou seja, teve um problema de contingência, então eu tenho que estar sabendo se teve problema X, Y, Z, eu vou ter que acionar a Defesa Civil, vou ter que adicionar a polícia, etc, etc, ou seja, isso tudo tem que estar previsto nesse material. Ações de impacto rápido. Então, aconteceu tal tipo de problema, eu tenho que estar com esse planejamento já preparado. Ou seja, o que é que eu vou fazer, qual a obra de reabilitação que eu vou fazer, quais são os reparos imediatos que eu vou fazer, o que é que eu vou ter que deslocar para fazer aquele serviço, que equipamentos, que empresa, etc. Isso tudo tem que estar previsto nesse plano de ação de emergência. E ações de alto nível. Então, eventualmente, pode acontecer uma ação, cai uma barreira de 10 mil metros cúbicos, 20 mil metros cúbicos, ou seja, que foge daquele escopo do que seria uma ação de emergência, ou seja, uma ação de médio prazo. Mas eu tenho que ter aquela intervenção, como teve agora no Rio Grande do Sul, extrapolaram muito as nações normais de manutenção. Então, a gente tem que já estar preparado para, se acontecer esse tipo de situação, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que decretar estado de calamidade pública, etc, etc. Ou seja, tudo isso tem que estar parte desses planos de ação de emergência. Bom, aqui entra o próximo item, que é a medição de serviços. Então, nesses programas de CREMA, a gente tem um sistema diferente do tradicional de medição de serviços. Então, a gente tem então, esse CREMA de longo prazo, a gente trabalha sempre, são contratos de desempenho, então a gente trabalha com padrões de desempenho. A preocupação nossa, em si, não é medir se o cidadão fez 10 metros cúbicos disso, 20 metros cúbicos daquilo, nada. É medir o desempenho, se ele atingiu o desempenho que a gente está previsto. Então, a gente vai ter, então, está discutindo esses padrões de desempenho, vão ser padrões de desempenho que podem ser adaptados a cada situação. A gente tem um padrão de desempenho que a gente estabeleceu lá no Estado, mas não significa que os outros estados vão seguir o mesmo padrão. Não significa que o DENIT vai seguir o mesmo padrão, ou seja, vão ser padrões administrativamente definidos. E a gente tem também ter padrões objetivos e não exceder no máximo em termos de 30 itens, ou seja, para que a gente também não crie dificuldade demais, nem para a empreiteira, nem para a gente medir. E a gente tem duas metodologias de avaliação. Uma medição por unidade e outra por resultados. Então, os dois métodos são possíveis de serem utilizados. Cada situação vai ser o Estado, a administração, que vai definir qual vai ser a melhor alternativa. Então, a gente tem para a fase de recuperação inicial, a gente faz normalmente indicadores ligados aos elementos físicos, ausência de panelas, por exemplo, eu não posso ter panelas, eu devo ter os trechos roçados, uma largura de 4 metros depois do acostamento, a altura máxima de 30 centímetros, etc. A gente tem que limpeza de drenagem, não posso ter que ter toda a despesa de drenagem, eu tenho implantação e sinalização e tem outros itens. Então, a gente tem um elenco de itens que a gente trabalha com padrões de desempenho nessa fase inicial. E a gente normalmente dá um prazo para que a empresa atinja aqueles padrões. Normalmente 3 meses ou 6 meses.
Ou seja, ela tem uma franquia de X meses para que ela consiga, naquele tempo, atender aqueles padrões de desempenho. A partir daí, nós temos critério de não conformidade, ou seja, critério de penalidades. O segundo tipo é a fase de reabilitação e melhoramentos. A gente também vai trabalhar por indicador de resultados. Nos interessa o padrão do IRI, deflectometria, IgG ou IgGE, indicadores de segurança viária, que é outro item também que o banco tem nos apertado bastante, e a gente também tem discutido, esse não tem pronto ainda, esses 3 primeiros a gente já tem pronto discutido, a gente está trabalhando, a gente tem inclusive amanhã uma videoconferência com o pessoal do banco, para discutir esses 2 últimos itens, são o item indicadores de segurança viária, indicadores de fragilidade quanto à resiliência climática. Então, a ideia é que a gente tenha também, nessa linha daí, indicadores de desempenho que as empresas vão ter que atender. A fase... Bom, importante aqui, que o Carlos está me lembrando, assim, a gente sempre trabalha aqui não mais com preços unitários de serviço, a gente trabalha com preços globalizados. Exemplo, eu tenho uma solução que é fresagem 3 centímetros, repor 3 centímetros e colocar um reforço de 2 centímetros ou 3 centímetros. É um item só, eu vou pagar 1 quilômetro daquela solução, que normalmente de faixa daquela solução. E qualquer que seja a solução, a gente tem sempre um preço unitário por solução do trecho que ele foi executado. Esse é o sistema que a gente tem trabalhado. O sistema de obras de arte, a gente trabalha por obra. E aí a gente tem sempre critérios que a gente globaliza o preço para que a gente não perca tempo fazendo medição, perca tempo, ou seja, ganhe tempo fazendo controle da qualidade. Então, o controle da qualidade do serviço que é importante, o controle do desempenho que é importante. Não faça horas e dias fazendo medição como no meu início de carreira a gente fazia. A gente media, para medir um bueiro, media escavação de bueiro, bota fora, carga, descarga, sei lá. Para fazer um bueiro, a gente media 20, 30 itens. Hoje é um item só. Então, a ideia dessa medição por preço globalizado é isso daí. Então, a fase de manutenção, a mesma coisa, indicadores classificados, grandes categorias, em relação ao pavimento, como é que a gente vai medir o pavimento, acostamento, drenagem, etc. Ou seja, sempre a gente trabalhando nessa linha de preços globalizados. E para serviços de repostos de emergências, a gente teria, no caso, a gente já teve um trecho que a gente fez essa experiência com o DBM, que a gente criou, na licitação, uma série de itens prováveis, potenciais de acontecer em serviço de emergencial. A gente criou uma matriz de risco que até X%, até X metro disso, até qualquer unidade daquilo ali estava incluído no preço, o que excedesse aquilo, a gente estaria como sendo na matriz de risco. Então, na matriz de risco, o que ultrapassar aquela matriz de risco, a gente estabeleceu como risco do Estado ou risco do empreiteiro. Então, a gente vai mostrar um quadro final aí sobre a matriz de risco, o que seria isso aí. Ok? Então, dentro dessa matriz de risco, aconteceu um problema qualquer, a gente daria uma ordem de serviço específica, fariam a fiscalização junto com a empresa, iam lá, iam fazer uma apropriação dos serviços com aqueles preços unitários, daqueles serviços que estavam previstos naquela tabela, chegou-se à conclusão, esse serviço aqui vão ser 500 metros cúbicos de bota fora, a uma distância X, não fora nada, etc., etc., aquilo ali chegava a um determinado preço, e a gente tinha um preço globalizado para aquele serviço também. Ele não ia ficar depois medindo 10 metros para lá, 20 metros para cá. Então, mas a gente já tinha esses preços unitários previstos. E após, no caso de declaração de emergência, foi o que o Carlos comentou, aí se for um caso excepcional, uma catástrofe muito grande, ou seja, caiu uma ponte, por exemplo, não tem como pensar que isso aí vai ser um serviço de emergência dentro de um contrato convencional. Isso aí, então, vai ter que ter um caso excepcional, vai ter que fazer uma avaliação dessa emergência e talvez tenha que ser necessário um aditivo control já no próprio contrato. Eu não preciso fazer uma licitação para um outro órgão ou para outra empresa entrar. Ou seja, eu já teria nesse próprio contrato um mecanismo de fazer esse tipo de dispositivo. Isso aí, obviamente, a gente tem que conversar com a PGE, com o Poder Geral do Estado, tem que conversar com o Tribunal de Contas, como é que a gente vai viabilizar isso aí. Como o contrato é com o Banco Mundial, a gente tem aquela regra da lei que a gente pode usar os mecanismos do banco. Então, a gente está mais ou menos confortável em relação a isso daí. Meu tempo está no fim, né? Bom, aqui tem só, vou passar bem rápido aqui, seriam os padrões obrigatórios que a gente tem, por exemplo, buraco. A partir do 3º mês não aceito mais buraco.
afundamento, depressões a partir do terceiro mês. Ou seja, isso aí a gente tinha no primeiro pré-mar, a gente tinha uns parâmetros, era a cada 3 meses, em vez de ser 3 meses, era 6 meses, mas a gente observou que os empreiteiros, de modo geral, se encostavam, não ficavam fazendo nada, e o interesse do programa é que a rodovia esteja o mais rápido possível na condição adequada. Então, a gente reviu todos esses prazos e a gente tem esses principais parâmetros de obra de manutenção. Medições de serviço, gestão de conformidades, a gente tem as deduções de pagamentos por não conformidades, a gente tem um critério bem estabelecido quanto a isso, que tem funcionado bem esse critério, e deduções calibradas de acordo com a importância para o projeto. Então, a ideia é que a gente tenha também, nesse novo serviço, um novo padrão de definição, que é em função, ou seja, que a gente tenha a dissuasão da empresa para não deixar de fazer alguma coisa que é necessária. Bom, fechando, então, a gestão de não conformidades, a gente tem, por exemplo, 2 sistemáticas, uma que a gente tem utilizado lá no Estado, uma que o DENIT utilizou há algum tempo. Na sistemática que a gente utiliza no Estado é o seguinte: 1 quilômetro tem um qualquer defeito, ele perde aquele quilômetro. Então, se eu tenho um trecho, por exemplo, que eu tenho uma roçagem, ele não roçou o trecho inteiro, a medição dele é 0, porque ele perde todos os quilômetros. O DENIT e alguns órgãos têm um sistema, que foi o primeiro que nós utilizamos lá no Estado também, que cada item de serviço tem um peso. Por exemplo, roçagem tem um peso de 5%, buraco tem um peso de 3%. No sistema hoje do DENIT, se tiver um buraco, você perde o item buraco do trecho como um todo. Então, são 2 abordagens que a gente pode utilizar, ou pode utilizar um misto. Para determinado tipo de serviço, a gente tem um valor, e para outro tipo de serviço, a gente tem outro valor. Então, essas são as alternativas que a gente tem de medição de não conformidade. Medição de serviços, a gente vai fazer sempre por quilômetro de solução de reabilitação, ou seja, a gente tem vários métodos de medição para volume de terraplenagem, etc., etc. Né? As formas de pagamento, a gente tem 2 formas de pagamento. Uma é pagamento por disponibilidade. Disponibilidade seria, no caso da prima manutenção operativa, que a gente estabelece, eu vou pagar a cada mês ou a cada 3 meses tantos R$1.000 ou tantos milhões de reais para você manter a condição da sua rodovia. Ou para fazer a alternativa CREMA DBM, que ela faz a medição pelos serviços que ele executou no período. A gente tem as 2 sistemáticas trabalhando nessas 2. E aí o último slide nosso é aquela que eu falei de matriz de risco. Então, a gente está trabalhando com a matriz de risco, é o seguinte: o risco de construção é 100% contratante. Defeito de construção, a culpa é do contratante, não tem que se discutir. Padrão de desempenho, a mesma coisa, risco é do executante. O executante não atendeu o padrão de desempenho, ele perde 100%. Impacto de evento climático, aí vai ser risco compartilhado. Até um determinado parâmetro, o risco é do Estado, acima daquele parâmetro, abaixo daquele parâmetro, o risco é do empreiteiro. A mesma coisa em termos de geotecnia, a mesma coisa em drenagem, a mesma coisa em crescimento do tráfego. Ou seja, numa determinada faixa, se o crescimento do tráfego não significar a mudança de solução, não tem problema, aí fica no custo do empreiteiro. Mas se mudar de solução, aí o custo passa a ser do Estado. Eventos excepcionais, risco 100% contratante. Então, com isso, quando a gente tem uma matriz de risco, fica claro para o empreiteiro onde é que ele pode ou não correr determinado tipo de risco. Isso diminui a margem o risco dele e melhora a possibilidade de ele ter uma proposta mais adequada. E a última parte, sinalização. Sinalização, o risco é sempre das empresas. Ok? E aqui a gente tem agora a última, só uma referência bibliográfica que a gente utilizou. Eu agradeço vocês a disponibilidade e a paciência. Estamos aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, eles fizeram uma excelente palestra. Dentro de alguns minutos vamos começar a mesa redonda de número 3, e nesse momento o presidente da mesa, juntamente com o secretário, eles passarão um certificado de participação, né? O presidente, senhor Saulo Aragão, representando o DR Sergipe, e o secretário Thales Felipe, representando o DR Sergipe. Eles passarão um certificado de participação aos palestrantes, senhor Carlos Belas, senhor Adailton Cardoso e senhor Aníbal Coelho. Também receberão todos os participantes dessa palestra uma singela homenagem dos organizadores do evento, que são mini cactos. Cactus é uma planta do agreste sergipano, nordestino, que cultivado nas suas casas ou nos seus escritórios,
vai atrair energia positiva. Então, uma lembrança simbólica bonita, né, dos organizadores do evento, tá? E se vocês tiverem pergunta por conta do tempo estourado, que a gente já vai começar a mesa redonda, eles podem ir ao stand de vocês aqui no pavilhão, né? Fica onde o stand? Pode levar as perguntas ao DR Sergipe, que Carlos estará lá com a gente. Muito obrigado. Nada. Mais um pro... Tá faltando um ainda, recebeu... Todos receberam? A Georgina vai fazer a foto oficial, nossa fotógrafa. Muitíssimo obrigado. Nesse momento a gente desfaz o positivo para que o cerimonial possa organizar as cadeiras para a mesa redonda. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês do DR Sergipe. Obrigado aos palestrantes. Muito obrigado.